Amém, irmãos? Vamos iniciar nossa live, então, em nome de Jesus. Quero saudar todos com a paz do Senhor. Me chamo evangelista Anderson Santos, aqui é o pastor Jorge Tavares, presidente do Ministério Palavra de Vida. Irmão, nosso tema é um tema polêmico, né? E também conhecido. Por ser polêmico, pastor, é um tema conhecido, mas pouco falado, né? Mas por que bode, por que ovelha, pastor Jorge? Eu acredito que, depois que tu passa esse tema para mim, eu avaliei, eu acredito que esse tema que o pastor, junto comigo, entramos no bom senso desse tema, é pelas qualidades de ambos, né? Na verdade, as ovelhas, elas têm virtude e qualidade. Os bodes têm virtudes e também têm qualidade, porém, no contexto religioso que nós vamos estar aqui abordando, né, no contexto literário, talvez nós possamos falar alguma coisa sobre o contexto literário, da existência do comportamento da ovelha e do comportamento do bode. Talvez a gente fale alguma coisa no contexto literal, mas a finalidade nossa é falarmos do espiritual, é trazer essa reflexão bíblica para o espiritual, do cotidiano, do que está acontecendo hoje nas igrejas. As pessoas hoje estão se assemelhando mais a bodes do que a ovelhas. E o senhor, como pastor de igreja, já dirigiu muitas igrejas aqui na nossa cidade. É uma preocupação do senhor por esse tema? É uma preocupação muito grande, né? Porque dentro das virtudes que tem a ovelha, a gente pode crescer o rebanho, como também, vamos dizer assim, as imperfeições do bode pode colocar o rebanho todo a perder. Até porque o texto fala o texto fala escatologicamente. Escatologicamente. Então vamos ler o texto aqui, os irmãos. Em Mateus capítulo 25, verso de número 31 em diante, e vou fazer essa leitura aqui para os irmãos, e aí a gente vamos estar abordando esse assunto, a palavra de hoje aqui, subordinada a esse tema. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará um dos outros, como o pastor separa os bodes das ovelhas. Nós não vamos se ater aqui ao termo escatológico, porque o livro de Mateus, no capítulo 24, 25, são termos escatológicos, termos de juízo. Nós não vamos se ater para a gente não sair do foco. Mas a palavra que eu peguei aqui dentro desse texto que eu acabei de ler, é que como o Senhor vai separar as nações, aí ele diz assim, da mesma forma, como o pastor separa os bodes das ovelhas. Veja que o pastor, ele não separa as ovelhas dos bodes, ele tem que tirar os bodes do meio das ovelhas. E como é que o pastor tira os bodes do meio das ovelhas? E como é que a gente faz isso? Como é que a gente tem a percepção de que no meio do nosso rebanho, do rebanho do pastor, tem bode no meio das ovelhas? Legal. Pastor, a minha primeira pergunta em cima do texto escolhido de Mateus 25, 31 ao 46, a minha primeira pergunta é: esse texto, ele é simbólico ou ele é literal? Esse texto de Mateus capítulo 25, a partir do verso 31 em diante, é um termo profético, escatológico. Como eu disse, não vamos se ater à escatologia do texto, mas ele é uma parábola, porém, de pano de fundo escatológico, que são os estudos, as coisas dos últimos dias. Então, o pano de fundo é escatológico. Então, é um termo, evangelista antes, de juízo. Mas o que me chamou a atenção dentro desse texto foi justamente esta palavra, que é o pastor que tem que separar o bode das ovelhas. Nós vamos pegar esse termo e vamos trazer para o nosso cotidiano, porque esse termo também é aplicável no nosso dia a dia. Amém. Irmãos, estamos aqui iniciando a nossa live. Aqui é o pastor Jorge Tavares, eu, evangelista Anderson. Quero já agradecer aos irmãos que estão conosco. A minha esposa está online, a nossa irmã também, Isabel Martins. Deus abençoe. Isabel, manda paz para o esposo, tá bom? Saudade deles em nome de Jesus. Vai compartilhando essa live, amém, irmãos? Quando se trata de estudo, pastor, infelizmente são poucos que gostam, né? Mas você que está conosco,
faz essa parte do compartilhamento para que mais pessoas que gostam de aprender, né, e tirar suas dúvidas, façam parte como vocês desta live, tá bom? Aqui no meu, eu peço que os irmãos compartilhem por gentileza, aí também no do pastor, por gentileza, dê aquela compartilhada, e a gente vai dar continuidade também aqui. A nossa irmã Edna Santos, Deus abençoe, manda paz para o esposo, saudade dele em nome de Jesus. Também o Antônio Carlos está aqui, Deus abençoe Antônio Carlos, a sua vida grandemente, e a gente vai dar continuidade. Pastor, a minha segunda pergunta nesse texto é por que, mediante tudo isso, eu sei que há uma preocupação do pastoreio, dos pastores de igrejas, a preocupação de tirar, legal o senhor pontuar isso, os bodes do meio das ovelhas e não as ovelhas no meio dos bodes. Isso aí é muito importante. E por que é uma obrigação do pastor fazer essa separação? Bom, dentro do pastoreio, as qualidades do pastor, do ministério pastoral, ela é notada quando o pastor ele apresenta os recursos. Quais são os recursos? A observação é um dos recursos que o pastor tem que ter, aquela visão que nós chamamos biblicamente de visão diária. O rebanho vai crescendo, só que no crescimento do rebanho, como foi feita aquela pescaria por Pedro, você lembra que é uma outra palavra, mas dá também conexão, quando puxou a rede, vinha peixe de todo jeito. Então o pastor tem que ter a percepção. Como se dá do pastor tirar os bodes do meio das ovelhas? A aplicabilidade da palavra de Deus vai fazer a limpeza. Agora, o pastor tem que ter a visão e a percepção, a sensibilidade de perceber que no meio das ovelhas dele tem bode. Legal. Pastor, mediante essa visão do senhor, que está corretíssima, eu dei uma pesquisada sobre como é um texto escatológico, mas também leva para o lado simbólico, porque nós não somos literalmente uma ovelha, como animal, né? Mas as qualidades dessa ovelha é que o pastor procura. Exatamente. Dentro do um exemplo do que Cristo disse em João capítulo 10. Então eu vou ler aqui, irmãos, você que está acompanhando a gente, não esqueça de compartilhar, é a regra do jogo. Qual é a regra do jogo do Facebook, pastor? É compartilhar, dar os cliquinhos, que é os likes, e dar aquela comentário que faz o vídeo ser relevante. Lembrando que é a nossa terceira, a nossa segunda live. Então, irmão, para ficar relevante, os irmãos têm que entrar na regra do jogo, que é a terceira. É a regra do jogo. Então faz isso para ajudar a gente aqui no nome de Jesus. As ovelhas são animais dóceis, inocentes, são criadas em rebanhos juntos. Quando se perde do rebanho, se torna presa fácil dos lobos. A ovelha não sabe distinguir e discernir entre o alimento bom, ou seja, a erva boa ou a má. É por isso que precisa de um pastor que o guie. Isso está correto, pastor? Correto. A ovelha, quando ela sai do aprisco, dos cuidados do pastor que a pastoreia, ela se perde. Toda ovelha que sai do aprisco, ela se perde. Porque ela não tem mais o quê? O cuidado do pastor. Ela não tem mais o quê? A proteção do pastor. Ela não tem mais o quê? A alimentação do pastor. Eu estou falando pastor. Ele está falando no contexto literal da ovelha, eu estou trazendo no contexto espiritual. A ovelha, quando sai do aprisco, quando ela é cuidada, o pastor tem um zelo por ela, uma preocupação, alimenta ela, guarda ela, porque o pastor tem que trazer pelo menos 3 coisas importantes: alimentação, segurança e proteção. Até porque o pastor, já simbolicamente, um pastor de uma ovelha mesmo, animal, ele usa 2 instrumentos que estão no Salmo 23, que é a vara e o cajado, né, pastor? E tem um significado, os 2 instrumentos, a vara e o cajado. A vara, o pastor espanta as feras, exatamente, né? Que é os lobos, que procura devorar as ovelhas que estão fora do aprisco. Então é natural que um pastor de igreja se preocupe com a ovelha que ele cuida quando ele sai para outros lugares. Sim, com certeza. Por causa das falsas doutrinas, não é correto? Da doutrina de Deus, as heresias, né? Então isso o alimento estragado, vamos dizer assim, né? Então
é importante que todos os pastores vocacionados, de repente a pessoa não tem a credencial, mas ele tem o exercício, a vocação. Então pode perceber que todos os pastores vocacionados que têm o exercício da vocação e pratica esse exercício com excelência, às vezes ele se torna até chato de estar falando as mesmas coisas, o rebanho que Deus colocou na mão dele. Por quê? Ele quer o cuidado, ele quer o zelo, e ele se preocupa com aquela ovelha, porque ele sabe que se sair do aprisco, e se passar uma temporada fora do aprisco, o lobo, o leão, o falso leão, o urso, pode devorar essa ovelha. Então a preocupação de todo pastor é que não deixe a sua ovelha sair dos seus cuidados, porque além de ser uma preocupação, é uma responsabilidade de todos os pastores vocacionados que cuidem bem, porque depois eles vão ter que apresentá-las. Hebreus diz lá no capítulo 13, diz que as ovelhas têm que obedecer aos pastores, porque são eles que velam pelas vossas almas. Então é importante que todo pastor preserve as suas ovelhas no aprisco. Pastor, mas o senhor concorda? É uma opinião minha. Tem ovelhas que elas têm uma atitude de bode, Não, ou é ovelha ou é bode. Vamos supor que a ovelha saia do meio do rebanho e ela, nessa saída, ela adoece. Essa ovelha deve ser esquecida pelo pastor dela ou não? Não, porque senão eu vou contrapor a palavra de Deus. Lucas 19:10 diz que o filho do homem buscar e salvar os perdidos. Então quando a ovelha sai, ela se perde. Eu vou contrapor, porque no mesmo Lucas capítulo 15 diz que o homem deixou as 99 e foi buscar aquela que estava perdida. Então tem um momento na vida do pastor que ele tem que se preocupar com uma ovelha. De repente ela saiu do aprisco, se perdeu, aí está ferida, machucada, e aí o que acontece? Ele tem que se preocupar em deixar as 99, que é uma figura de linguagem, e buscar aquela que saiu do aprisco, aquela que se perdeu. Qual é a mágoa da ovelha que saiu, que se perdeu, que se machucou? Qual é a maior mágoa da ovelha dessa? É que o seu pastor nunca foi ver, é que a comitiva das irmãs ou dos irmãos nunca foi visitar, é que o líder dos jovens nunca foi pelo menos ligar e perguntar como é que está. Então é muito triste, porque no contexto espiritual, o que Jesus fez como um bom pastor? A Bíblia diz lá no livro de João que ele dá a sua vida por amor, ou seja, para capturar as suas ovelhas. Então é importante, evangelista, antes, que se o pastor souber, porque tem que ter a visão de águia, tem que ter percepção de que uma ovelha não está comparecendo mais na igreja. Agora, se a igreja for grande, aí o pastor tem que ter os seus obreiros, os seus auxiliares. Para quê? Para detectar que está faltando aquelas ovelhas, para ir em busca delas e nunca deixar nunca abandonar. A mágoa maior das ovelhas, no contexto aqui, trazendo o pastor de igreja, o rebanho a qual Deus deu a ele, a mágoa maior é que essas ovelhas, elas saem e ninguém vai buscar elas. Até porque o segundo instrumento do pastor, que é o cajado, é quando uma ovelha cai em um abismo, ele consegue resgatar. Por quê? Porque o pastor é vocação justamente por causa disso. Ninguém na sua sã consciência, por mais esforço que ele faça para ser um pastor, se ele não tiver a vocação, ele não vai ter esse jogo de cintura, essa dedicação em buscar a ovelha que está perdida, o rebanho que se saiu dos seus cuidados. Ele tem que buscar, é ordem divina ele buscar aqueles que estão perdidos. Irmãos, tá vendo? É interessante o assunto. Você que tem uma dúvida, você pode deixar aí no comentário, tá bom? A gente estamos aqui para compartilhar essa palavra, tá bom? Que é muito importante para nós. E você tem liberdade aí de comentar nos comentários, tá bom? Deixar alguma coisa escrita em relação ao assunto que estamos abordando, tá bom? E é bem interessante, porque nesses últimos tempos você vê muitas ovelhas perdidas e pouco resgate. O que o Evangelho proporciona para os pastores e para aqueles que são seus auxiliares? O que é o Evangelho?
O Evangelho, Romanos 1,16, diz que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, não somente de Deus crê, mas de todos. Então o Evangelho ele proporciona a ferramenta necessária para resgatar aqueles que estão perdidos. E a gente às vezes fica preocupado discutindo assuntos banais dentro da comunidade da igreja, e a gente acaba esquecendo os que vão saindo, porque muitos são os que entram, mas pela falta de cuidado, de zelo, essas pessoas saem, essas ovelhas saem, e aí ninguém liga. Então é primordial e fundamental que todo pastor vocacionado se preocupe com o rebanho que Deus colocou na sua mão. Amém. Pastor, nesse ponto tudo ok, graças a Deus. A minha quarta pergunta no texto é: como posso representar uma ovelha no mundo espiritual? Aí acredito que a gente vai entrar já no comportamento, que é o que todo pastor quer, ver esse comportamento nos membros ovelhas. Para representar uma ovelha no mundo espiritual, primeiro, deixar-se ser separado. Toda ovelha, todo pastor, levando para o literal, todo pastor, o que ele faz? Ele separa as ovelhas dos bodes, que foi o texto que nós lemos, ele separa dos bodes e ele coloca os seus cuidados aonde? Dentro de um aprisco. Então, em primeiro lugar, para você se deixar ser usado como ovelha, se faz necessário você deixar-se ser separado. Como? Você abrir o coração, abrir a sua vida, para que o pastor tenha liberdade de cuidar de você. Porque tem gente que está na igreja, mas ele não dá vazão o pastor cuidar. Sabe o que ele fala? Eu mesmo me pastoreio, eu mesmo cuido de mim, eu não preciso de pastor nenhum. Então você não está tendo atitude de ovelha, as atitudes são atitudes de bode, e você tem que rever esses conceitos. Então, para a gente se apresentar como ovelha, primeiro, separação. Quando você se separa como ovelha no mundo espiritual, o pastor ele não tem que ficar te repreendendo, você só acaba se tornando uma pessoa irrepreensível. Separação, né? Porque a separação vai trazer para você o quê? A santificação. A santificação vai trazer para você o quê? O bem-estar e todos os dotes do Espírito Santo. Então as pessoas querem estar na igreja, só que eles não querem essas coisas. Então dentro disso aí, requer o que antes? Obediência, que é qualidade de ovelha. Toda ovelha é obediente. Pode o mercenário chamar, elas não vão, porque elas conhecem a voz do seu pastor. Então, qualidade de ovelha, para você ter separação, obediência. E aí você vai crescer dentro dessas duas qualidades importantes: se separar e obedecer. E as demais coisas Deus vai acrescentar através do Espírito Santo na boca do pastor, que vai ser o quê? O seu pastor. E o que o pastor faz? O pastor cuida, o pastor alimenta, o pastor doutrina. E depois nós vamos entrar nessa história. Mas o senhor como pastor, agora a minha pergunta ela é polêmica. Irmãos, eu vou fazer uma pergunta para o pastor aqui, não está no nosso script aqui, mas é porque vem as revelações e também vem a avaliação de tudo que está sendo compartilhado aqui. Mas o senhor como pastor, eu acredito que o senhor já pastoreou muitas pessoas, né? Do tempo que eu conheço o senhor, já pastoreou muita gente, mas quando... Eu sei que é o desejo dos pastores que as ovelhas tenham essa qualidade, mas... Quando acontece o contrário? Isso, mas antes de o senhor me falar sobre isso, se o senhor já passou por isso, se o senhor já foi procurar ajudar uma ovelha e ela se comportou como bode. Antes de tudo, eu vou ler o que é o comportamento do bode, eu tenho aqui. Já o bode é o oposto da ovelha. E como é que o bode se comporta? É um animal briguento, traiçoeiro, arredio, sujo, marrento e atrevido. Alimenta-se de tudo que encontra, não aceita repreensão, é desobediente e intratável. Buscam estar no topo das montanhas, sendo ousados, atrevidos e teimosos, por isso a expressão bode. Aí, dentro do que foi falado aqui, dá para a gente ter uma percepção do que acontece hoje pastor. no movimento das igrejas. Você que está ouvindo isso, conhece alguém conhece alguém? Isso é qualidade, isso é característica. E é muito feio, né? É contra totalmente a palavra de Deus, né, pastor? É completamente contra a palavra de Deus. Mas o senhor... Agora, a obrigação... com certeza. Agora, como é que o pastor trata uma situação dessa? Usando a palavra.
usando a palavra, e no momento oportuno chamar de canto e conversar civilizadamente, é claro, com muita educação, porém com a mensagem de exortação. Eu acredito que, eu não posso dizer que um bode que nasceu bode vai morrer bode. Eu acredito no evangelho que transforma, tá certo? Falando no modo espiritual aqui, no evangelho que transforma pessoas. Agora, as atitudes das pessoas têm que ser mudadas, porque se ela se deixar pastorear por um homem de Deus, o homem de Deus vai conduzi-la através da palavra de Deus, e essa pessoa que tem as atitudes de bode tem que passar a ter atitudes de ovelha. E se não passar a ter atitudes de ovelha, aí nós podemos enquadrar esse bode com o joio, né? Dar uma conexão. O bode pode ser um joio que nós não vamos ter força talvez para tirar, e não vamos ter que ter paciência e orar para que Deus trabalhe. Legal. Amém, irmãos? Até aí tudo ok? Alguma pergunta, fica na liberdade do Espírito Santo perguntar, tirar sua dúvida. E se você conhece algum bode? Deixa eu responder para você. Eu já pastoreamos em igrejas e a gente encontrou dificuldade com algumas pessoas. Sim. Que tinham atitude de bode. E quais são? Você acabou de ler a atitude do bode, literalmente do bode físico, do animal. Mas as atitudes do bode que está no meio do rebanho do Senhor Jesus são atitudes terríveis. Contenda é atitude de bode, fofoca. Ele tem prazer em discutir, em brigar, em fofocar, em caluniar. Eu estou falando ele, mas na verdade o bode aqui, eu vou abrir aqui um parênteses e colocar aqui ele, vou colocar ela também, brigar, fofocar, contender, aquelas pessoas que são difíceis. E as igrejas estão cheias hoje. A pessoa não abre o coração para a palavra de Deus fazer o que tem que ser feito, e ela fica com aquela situação terrível, que é contender, brigão, fofoqueiro, mentiroso. E como é que uma pessoa dessa se dá no meio das ovelhas? Aí o texto está dizendo que nós lemos em Mateus 25, a partir do versículo 31, que é obrigação do pastor apartar o bode das ovelhas. Mas irmão, como é que eu vou fazer isso? Eu tenho que mandar embora? Não, o pastor tem que pregar com autoridade, pregar com ousadia e orar, porque a oração pode muitos efeitos. Amém. Pastor, então mediante essas 5 perguntas que eu fiz ao senhor, enquadre então a sexta, que a sétima. Qual é a finalidade do pastor? A finalidade do pastor nesse tema que a gente está abordando aqui. Vamos ler João capítulo 10, versículo 1. João 10, do 1 até o 3. Eu vou ler esse texto aqui, João capítulo 10, versículo 1 até o 3. A finalidade do pastor. João 10. João capítulo 10, verso 1. Em verdade vos digo que que o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe para outra parte, esse ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre a porta, as ovelhas ouvem a sua voz. Então, quando a pessoa é pastor vocacionado, as ovelhas ouvem. Então, a finalidade do pastor pregar, já que as ovelhas ouvem, a finalidade do pastor é pregar. Para este tipo de pastor, as portas são abertas, tanto para o pastor quanto também para as ovelhas. Qual mais a finalidade? João capítulo 10, versículo de número 3. Para este porteiro abre a porta das ovelhas, as ovelhas ouvem a sua voz, pelo nome as ovelhas conhecem o seu pastor, ou seja, as ovelhas conhecem o pastor pela voz. Depois de fazer sair todas lhe pertence e vai adiante delas. Então a finalidade do pastor, vou colocar aqui, primeira finalidade do pastor evangelista. Qual é a primeira finalidade do pastor? Guiar o rebanho. Como é que o pastor guia o rebanho? Palavra. Se as ovelhas ouvem, o pastor tem que pregar, porque a finalidade do pastor, primeiro, palavra. Segunda finalidade do pastor, Isaías capítulo 40, versículo de número 11. Vou ler aqui Isaías 40, 11. Vai acompanhando e vai marcando na sua Bíblia, tá bom? Isaías 40, 11. Glória a Deus. Aqui é rapidinho, porque o ministério é o quê? Palavra de vida. Isaías 40, 11 diz assim: como o pastor apacenta o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os seus cordeirinhos
e os levará no seio a os amamentar. Ele guiará mansamente. Então, finalidade do pastor: apacentar o rebanho que o Senhor concedeu a ele. Ele vai apacentar o rebanho, vai recolher os cordeirinhos e vai levar o que para eles? Mantimento, alimento. Então é obrigação do pastor. Como é que o pastor faz isso? Apacenta pregando, anunciando, se preparando. Eu não entendo que tem pastores líderes e pastores de algumas denominações, que eu não vou dizer o nome, que o camarada ele não prega, ele deixa os outros pregar. Ele não anuncia, ele deixa os outros anunciar, ele não se prepara, deixa os outros fazer. Aí as pessoas chegam na igreja e tem aqueles que até convidam para que pregue. Então, quem tem que anunciar, quem tem que pastorear é o pastor que Deus chamou, é o vocacionado que tem que fazer isso. Porque ele corre o risco de trazer uma pessoa e a pessoa pregar heresia e alimentar aquele rebanho de uma forma completamente errada. Então, a finalidade do pastor: apacentar, cuidar, trazer segurança, trazer alimentação, trazer proteção, colocar a ovelha no aprisco e guardar ela, minha mãe dizia assim: tem que pastorear, né? Quando uma pessoa saía que ficava muito longe, olha filho, vai pastorear a tua irmã, vai pastorear o teu irmão, ou seja, ter o cuidado, ter o zelo, porque todos os pastores serão cobrados. Ezequiel 34 fala de uma qualidade que eu não quero nem ler agora. Até porque o pastor tem que ter voz no meio do rebanho. Voz no meio do rebanho. Como é que ele adquire voz e respeito no meio do rebanho? Como é que ele adquire? Com a sua posição, com a sua postura, com a sua ética, buscando fazer o rebanho entender que ele é o responsável que Deus colocou ali para cuidar com zelo daquele rebanho. Tremendo. Então, irmão, estou sentindo a presença de Deus aqui, porque a palavra está sendo ensinada aqui com autoridade. Irmãos, avalia, não é o senhor pode me pontuar que nessa geração tem muitos pastores, porque o senhor fala de pastor vocacionado, mas nessa geração tem pastor só de título mesmo? Eu não. O senhor acha que tem ou não? Bom, dentro do contexto de uma a gente vê muita coisa hoje na internet, né? Muita coisa que desqualifica a vocação, né? Eu faço essa pergunta porque, assim como as ovelhas, ela também é desqualificada pelo comportamento dela. Eu faço essa pergunta não para polemicar nada aqui, mas assim, se a ovelha também é desqualificada, tem pastores que é desqualificado por não ter esse pontos positivos que a Bíblia pede para que ele tenha, e isso se torna faz ele apenas ter um título de pastor? Com certeza. Então, olha, o apóstolo Paulo diz assim: a uns foi dado a ser pastor, a outros evangelista, a outros mestre, a outros doutores. Se você não tiver na vocação a qual Deus te chamou, é complicado, porque a pessoa pode estragar todo o projeto, a pessoa pode colocar tudo a perder. Então a pessoa tem que ter esse entendimento: qual é a vocação? Qual é a minha vocação? Qual é o meu chamado? Já quem dá o ministério é Jesus, quem dá os dons é o Espírito Santo. Eu tenho que saber aonde eu caibo, qual é a minha vocação, qual é o meu chamado na igreja, para não complicar, porque tem muita gente aí que está deixando a desejar. Amém. Por isso que eu fiz a pergunta, irmão. Não é tocando em ninguém, é só para a gente avaliar no contexto geral do texto aqui. Eu creio que pastores que estão ouvindo a gente, que vai ouvir, porque essa live vai ficar na timeline, e pastores que vão ouvir, nós desejamos que o seu chamado, a sua vocação seja próspera, porque é tudo em prol do reino de Deus. E tem que tomar cuidado: aquele que é mais dado, mas também será requerido. Eu vou ler o texto aqui, evangelista, em João capítulo 10, versículo do 1 até o 4. João 10, do 1 até o 4, rapidinho aqui. O senhor entendeu, né? João capítulo 10, versículo 14, melhor dizendo, diz assim: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Jesus está dizendo: eu sou o bom pastor. Quando a gente faz o trabalho, procura ser o mais cauteloso, o mais cuidadoso, porque o pastor que se preze, o vocacionado que se preze, ele tem aquele zelo, sabe? Aquele cuidado, nem de ele errar, sim, e nem pôr o rebanho ao erro.
Então ele faz esse trabalho com zelo. Aí Jesus fala aqui no verso 14: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas. Então é necessário que todo pastor vocacionado conheça as suas ovelhas, porque quando o lobo, ou quando o bode, ou quando o falso leão entrar no aprisco, esse pastor já sabe que não faz parte das ovelhas que Deus deu a ele. Então ele tem que ter esse conhecimento. Ele diz: eu conheço as minhas ovelhas. Se Jesus conhece as ovelhas, ele vocacionou alguém para o ministério pastoral, é obrigação do pastor conhecer o rebanho que Deus delegou a ele. É obrigação. É você estar num culto e não pode ser aquele obreiro que só chega assim, ó: paz do Senhor, próximo culto eu estou aqui, ou vem, faz a oração, não assiste ninguém, não visita ninguém, não sabe quem é o rebanho dele. Jesus está falando que conhece, né? E as ovelhas o conhece também, conhece ele também, e ele vai chamá-las pelo nome. Isso significa que o pastor tem que conhecer todos pelo nome. Aí eu pergunto: mas pastor, e a igreja que é gigante, tem 100 mil membros? Ele também tem muitos obreiros espalhados que devem conhecer o rebanho, porque é trabalho dividido. Tem um controle, né? Tem um controle. É um controle de massa. Tem um controle. Lembrando que nós somos apenas mordomos. Sim. Estamos apenas cuidando do rebanho. Ele tem que cuidar bem. Tem que cuidar bem. Agora, cuidar do rebanho, se Deus te credenciou a isso, tem que cuidar com zelo. O que falta na vida de muitos obreiros é o zelo, sabe? O salmista diz assim que o zelo consumia ele, o cuidado, o zelo. O salmista Davi, antes de ser rei, ele foi para levar o lanche dos irmãos. Vocês conhecem esse texto? E quando chegou lá, ele quis desafiar o gigante. E aí o Saul perguntou para ele: mas você vai desafiar, você tem experiência de guerra? Aí ele testemunhou. Eu já matei um urso, um leão, eu cuidei do rebanho. Então ele testemunhou isso. E isso encheu os olhos do rei, né? Mesmo a princípio o rei mandou. Só que ele entendia, irmão, o cuidado que deve ter. Por isso que o Salmo 23 é um salmo que expressa verdadeiramente o pastoreio, né? O Senhor é o meu pastor. Alguém que está falando que também pastoreou. Só que ele está colocando o Senhor como o pastor dos pastores. E é isso que é importante. A gente tem que ter esse entendimento. Senão a gente vai colocar tudo a desejar. Amém. Irmãos, eu quero mandar aqui uma saudação de paz ao nosso irmão Maicon César. Deus abençoe, Maicon, sua família grandemente. Quem mais está aqui conosco? A gente vai dar uma folga para o pastor aqui respirar, que ainda tem mais umas 4 perguntas para a gente já caminhar para o fim da live, tá bom? Irmã Letícia Figueiredo, Deus abençoe, irmã Letícia. A nossa irmã Letícia Figueiredo, Daniel, Deus abençoe sua vida. Quem mais está conosco? Irmã Jandira, Deus abençoe. Maurício, Deus abençoe sua vida. Glória a Deus. Nosso irmão Roberto Santos, Tiago Rose, Deus abençoe. Gente, vai compartilhando. Já estamos caminhando para o fim. Eu tenho mais algumas perguntas para o pastor. Vou falar sobre também a obrigação do pastor. Lucas capítulo 15. Depois ele está antes. Aí depois você volta a pergunta para você. Tá. Lucas capítulo 15. Que Lucas capítulo 15 é recheado de parábolas, né? Então nós vamos ler aqui Lucas capítulo 15, só para a gente ter um entendimento acerca da vocação. Olha, então eu lhe propus, Jesus falando, eu lhe propus uma parábola. Qualquer dentre vós é homem que, possuindo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 ovelhas e vai buscar as que estão perdidas até encontrá-la, ou a que está perdida até encontrá-la. Achando-a, põe no ombro, cheio de alegria. Eu não entendo. A pessoa some da igreja, o rebanho vai embora, a ovelha vai embora, e o pastor não tem um mínimo de consciência que ele tem que deixar. Aqui está falando uma palavra, o texto aqui está dizendo no deserto, porque era a ocasião da época. Deixar no deserto e em busca daquela perdida. Então tem que ir em busca. Ele fala que quando ele recebe, quando ele encontra, quando ele busca, quando ele resgata aquela ovelha, ele põe nos ombros e ele jubila de alegria, porque ele resgatou. Ele resgatou a ovelha que estava perdida. Mais importante, até as 99 no aprisco, ou correr atrás daquela que se perdeu. Então tem que rever os conceitos.
As pessoas hoje querem igreja cheia, né? Igreja cheia, louvado seja Deus, Deus abençoe, mas se não distribui bem a tarefa, preparar obreiros para dar assistência nesse negócio aqui, as pessoas entram e saem porque elas não têm pastagem, elas não têm cuidado, elas não são seguras onde estão, porque é muita, vou dizer assim como os antigos, muita meninice, né? Muita coisa que descondiz as escrituras, que acontece no meio do povo de Deus, as pessoas ficam sem se alimentar. Ela vai no YouTube e fica procurando a mensagem que lhe agrada, porque ela está numa igreja, mas a igreja não tem um alimento que vai alimentar a sua alma. Então é importante, querido irmão, é importante, minha irmã, você e eu que somos obreiros, buscar as ovelhas que estão perdidas. Aí o texto continua dizendo: digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessita de arrependimento. Quem já está na igreja já é justificado pela fé. Sendo, pois, justificado pela fé, temos comunhão uns com os outros. O sangue de Jesus, o Filho de Deus, nos purifica de todo pecado. Agora nós temos que buscar o pecador, que é a ovelha perdida. Porque Lucas 19:10 o Senhor disse que foi buscar e salvar os perdidos. Agora Ele conta comigo e conta contigo. Agora eu não vejo hoje, são poucos, não vou generalizar, mas são poucos aqueles que têm um rebanho pequeno, mas que cuidam direito, cuida bem, porque ele sabe que quanto maior for o rebanho, mais ele vai ter que se doar. Ele vai ter que orar e pedir a Deus que prepare obreiros para a seara. Então a gente pode pedir a Deus cresça o rebanho, mas também tem que pedir a Deus obreiros de qualidade. Porque a maioria hoje dos pastores, não vou generalizar, tem muitos pastores, homens de Deus, amigos meus, eu sou até intercessor de um monte deles. A maioria, quase que todos, porque os que se salvam aí são poucos, apresentam uma credencial para pregar no domingo à noite, some, nunca mais viu homem, aí no outro domingo, no final de semana, ele volta para pregar de novo. E tem o nome de pastor, não apacenta ninguém, nem a sua própria casa ele consegue apacentar. Então nós temos que tomar muito cuidado. É tremendo. Deus, glória, escreve aí, é forte esse negócio. Escreve aí no comentário, irmão. Participa com a gente. Eu vou pular uma pergunta, porque o pastor já pincelou na pergunta que eu ia fazer, que era por que a ovelha deve estar no aprisco, e o senhor acabou de dar umas pinceladas, que é por causa da proteção, da alimentação, do cuidado e da segurança. Então eu vou pular já para a 9ª pergunta minha aqui, e essa aqui, ela vai direto no contexto que a gente está meditando, que é Mateus 25. Como as ovelhas, pastor Jorge, entram no aprisco? Porque o senhor falou que o pastor tem que buscar, né? Mas a gente vê a dificuldade. O pastor tem que buscar. Aí João capítulo 10 diz assim que as ovelhas, elas entram pela porta do aprisco. As ovelhas entram pela porta. E quem é que entra pela janela? O ladrão e o salteador. O ladrão e o salteador. Aí falando do homem que vai cuidar das ovelhas. Então toda ovelha tem que entrar pela porta. Sabe o que Jesus falou acerca da porta? Pastor, deixa eu só te ajudar. Irmãos, olha que tremendo. Enquanto ele fala, eu consigo entender o que ele quer colocar. Olha só. O pastor, ele vai em busca da ovelha e a ovelha, ela entra pela porta. Mas no texto de João 10, fala que o pastor tem uma voz que conduz. E a ovelha conhece a voz do pastor. Vai dar pela porta. Eita glória. E as que não ouvem a voz do pastor, a gente não pode considerar, não quer entrar pela porta, a gente não pode considerar a ovelha. Você conhece alguém que não entra pela porta de jeito nenhum? Ele não entra pela porta de jeito nenhum e não ouve a voz do seu pastor. Você conhece alguém? Pastor, dá para colocar em conexão a porta estreita? Claro, com certeza, porque quando a Bíblia fala de porta, são vertentes para vários tipos de porta, né? Vários tipos de porta. Aí você vê, a Bíblia fala sobre a ovelha tem que entrar pela porta, aí Jesus chega lá em Mateus, lá na frente, Jesus fala assim, ó, a porta é estreita. A porta é estreita. Aí Jesus fala que a porta larga, espaçosa, está entrando muita gente e vão ser conduzidos à perdição. Então nós temos que ter essa consciência. Você que é vocacionado, prega a palavra com autoridade, prega a palavra com ousadia, deixa quem quiser falar que fale, mas você tem que ter o cuidado, o zelo. É claro que com muita sabedoria, com muita oração, com muito azeite, você vai falar e Deus vai agir imediatamente, porque Deus quer cumprir com a sua palavra.
Então hoje está meio banalizado o evangelho. Todo mundo hoje é crente, ou é cristão. Ou é cristão. A gente vê cada lambança na internet, as igrejas com muito movimento, muita coisa, muito isso, muito aquilo, mas falta a palavra. A gente vê na internet pastores que expressam, não tem o conteúdo dentro dele, e parece que Deus força ele a falar quem realmente ele é. Aí ele libera um palavrão na pregação, ela libera um palavrão na pregação, e cuida de gente. Como é que eu vou cuidar de pessoas se eu não deixo Deus cuidar de mim? Eu tenho que deixar Deus cuidar de mim. Eu tenho que deixar Deus cuidar de mim e aprender com Jesus a cuidar de pessoas. Porque são pessoas, são almas, e os pastores vão dar conta dessas vidas, vão dar conta dessas almas. Tremendo, hein, pastor? Isso é tremendo. Então, pastores têm que ter voz. E quando o pastor fala da palavra, que o pastor tem que ter, essa é a segurança que o pastor passa para a ovelha, né? A palavra, que é o alimento, que é o pasto verdejante do Salmo 23. Eu vou ler João 10, capítulo de número 7. Paramos aqui em João, né? Sim. Em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Veja, Jesus está querendo que o pastor conduza a ovelha até a porta, mas ele disse que ele é a porta. E aí o texto diz: quem entrar por mim achará pastagem. Quem entrar por mim achará pastagem. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Ou seja, quando a gente deixa se levar pelo pastor que conduz o rebanho e entra pela porta, que Jesus diz que é a porta, e ele fala que a porta é estreita, você vai achar pastagem, você vai achar segurança, você vai achar alguém que, pelo menos, no mínimo, quer cuidar da tua alma. Porque não é apresentar o físico a Deus, o físico vai voltar ao pó. É o pastor apresentar a alma das pessoas a Deus. Ter o cuidado, ter um zelo. Isso é muito importante. Aí ele diz assim: o ladrão não vem somente para roubar, matar e destruir, mas eu venho para que vocês tenham vida e tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Aí as pessoas falam, as pessoas interpretam errado esse texto. Aí eu falo assim: pastor, você daria a sua vida pelas ovelhas? O único que deu a vida pelas ovelhas foi Jesus, uma comparação. Foi Jesus. Mas o pastor tem que fazer um esforço de cuidar bem das suas ovelhas. Não adianta ter a credencial de pastor, porque essa credencial depois você vai ser cobrado por causa dessa credencial. As pessoas aceitam até a consagração ao pastor, mas não exerce a função a qual foi consagrado, porque hoje virou moda, o pastor tem que ser pregador. E tem pastor que não é pregador, mas é um excelente apacentador, é um excelente cuidador, é uma pessoa que zela, é uma pessoa que cuida, e nos seus auxiliares tem alguém que é o pregador. Mas ele é um camarada que ensina, que instrui, que corre atrás, que visita. Então nós temos que ter essa percepção. É vocação. É vocação, não é moda, é vocação. Pastor, com tudo isso que o senhor comentou com a gente, compartilhou com a gente, suas experiências, e o senhor tem muita experiência nisso, o senhor falou que Jesus ele é a porta e as ovelhas têm que ser conduzidas por essa porta, porque entrando por ela, a ovelha vai ter segurança, pastagem, pastos verdejantes e vai ter proteção do perigo. Nessa geração, aí já é um alerta, né, para as ovelhas da casa de Deus, das ovelhas que estão dentro dessa porta, baseado em João 10. Será que tem, pastores com janela? Esses são os mercenários. Janela, mas mostrando para as pessoas que é uma porta, mas é uma janela. Aqui, ó. João capítulo 10, versículo 12. O mercenário que não é pastor, eita, meu Deus, a quem não pertence as ovelhas, vê vir um lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Aí Jesus continua dizendo: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Significa que toda ovelha de Cristo ouve a voz de Cristo e conhece a Cristo. E se tiver alguém na igreja que se diz ovelha, mas não ouve a voz de Cristo e não conhece a Cristo,
Pode. E corre o risco de entrar por uma janela, achando que é uma porta. Exatamente. E aí quando entra por essa janela achando que é porta, aí é saqueado. O mercenário rouba tudo. Leva tudo. Entendeu? Aí a pessoa entra numa situação difícil, né, pastor? Porque entrou por uma janela achando que é uma porta. E tem muito por aí que aparenta ser uma porta, mas é uma janela. E se tu entra por essa janela, você vai se deparar com um mercenário, porque tem mercenário sim, saqueando, tirando a lã das ovelhas, sem fundamento bíblico nenhum, e está arrancando a prosperidade das ovelhas, deixando ela em perigo em vez de deixar em segurança. Por que tem muitos mercenários? Eu vou abrir um leque aqui. Meu Deus do céu! Há muitos mercenários, há muitos com o nome da glória, irmão. Há muitos com o nome de pastor. Que Deus abençoe todos os pastores vocacionados que trabalham, que cuidam do rebanho, que distribuem bem a tarefa para os seus obreiros continuam sendo uma bênção, porque essa é a finalidade do reino. Mas há muitos mercenários. Por quê? Trazendo para o contexto literal. Quais eram os benefícios da ovelha com o pastor? Primeiro, o pastor engordava a ovelha, porque ele queria vender, o preço era muito, muito caro. E aí os benefícios da ovelha, a lã, a gordura e o couro, lã, gordura e o couro, né? Isso dava muito dinheiro. Então você percebe que, trazendo para o contexto espiritual, há muitos mercenários. Eles fazem o quê? De vez ele engordar as ovelhas, ele extorque as ovelhas, ele acaba querendo a lã das ovelhas, o couro das ovelhas, mas não faz nenhum benefício para as ovelhas. Então nós temos que ter esse entendimento. A gente sabe que toda organização, toda igreja, né, toda comunidade cristã precisa dos recursos financeiros. Precisamos dos recursos financeiros. Mas a gente não pode extorquir as pessoas. A gente não pode. Aí você olha no cenário hoje, as igrejas, quase que todas as igrejas, algumas igrejas, ou quase que todas, no cenário hoje, são as igrejas que se preocupam mais com a lã, mais com o couro, mais com a lã da ovelha, do que se preocupar com o bem-estar da ovelha. E nós temos que se preocupar com o bem-estar, cuidando, alimentando, que a ovelha vai ter prazer também de participar na casa de Deus. Tem isso? Não tem? As pessoas que se aproveitam da ovelha? E ainda deixar no sol para secar. Não dá a sombra, né? Ainda põe no sol para secar e coitado da ovelha. Pastor, tremendo. A gente está já indo para o final da nossa live. Eu quero que os irmãos deixem o seu nome para oração, que depois do término, tá? A gente vai orar por você. É um assunto, como eu disse, polêmico, mas importante, irmãos. Por quê? Porque tem muita gente sendo enganado. E a ideia da gente aqui é compartilhar um texto que te dá segurança, para você não ser enganado pelos mercenários que está espalhado no mundo. Eu não falo só na nossa cidade, no mundo todo. As pessoas sendo enganadas por falta de conhecimento. Que a Bíblia diz em Oséias 4:6 que o povo foi destruído, né, pastor? Cortado por falta de conhecimento. Então tenha conhecimento, invista em conhecimento da palavra de Deus para você não ser enganado. Tá? Não estou dizendo que você que está nos ouvindo está sendo enganado, não é isso. É já para você ter mais um conhecimento e aplicar esse conhecimento, continuar sendo ovelha, tá? No bom sentido da palavra, no seu comportamento, na sua santidade ao Senhor, para que Deus continue te deixando em segurança e te protegendo dos mercenários que está no mundo. Tá, pastor? A gente vai para as considerações finais? Vamos para as considerações finais. Eu só tenho tempo para a gente falar de ovelha, mais de ovelha do que de bode, né? Mas eu quero dar uma pincelada? Mas eu vou dar uma pincelada aqui, ó. Nós temos 20 minutos. Eu vou dar uma pincelada rapidinho. Verso de número... Mateus capítulo de número 25, como eu disse. 24 e 25 de Mateus são palavras escatológicas, né? E 25 é palavra já voltada mais palavra de juízo, precisamente no verso 31 em diante. Mas o verso de número 35 diz assim, ó. Quando é que a gente caracteriza alguém que é ovelha? Aí nós vamos pegar aqui o verso de número 34 e 35. Então direi o rei aos que estiveram à sua direita, ó. Vinde bendito de meu Pai, entrai
na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aí, como é que eu caracterizo uma ovelha? Olha, com essas qualidades. Porque eu tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e me hospedaste. Estava nu e me vestiste. Enfermo e me visitaste. Preso e foi me ver. Aí verso 37. Então perguntaram aos judeus: Senhor, quando foi que te vimos com fome e demos de comer, ou sede e demos de beber? E quando vimos tu forasteiros e hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo e preso e fomos visitar? O rei respondendo disse: em verdade, te digo que sempre que o fizesse a um dos meus pequeninos irmãos, a mim fizeste. Então, todo aquele que se torna ovelha, ele tem 3 princípios importantes. Ele foi transformado para quê? Aí ele vai ajudar, ele vai ter a compaixão, ele vai ter a ação e ele vai ter a unidade. Tudo isso para quê? Para ajudar. Então Jesus está fazendo aqui uma distinção, já que o texto diz que o pastor vai separar os bodes das ovelhas. Ele está fazendo uma distinção, ele está falando a característica de alguém que se demonstra ovelha, que se preocupa com o seu próximo, por mais pequeno que seja, por mais simples que seja. A característica de ovelha faz com que eu tenha compaixão, que eu tenha ação e que eu tenha unidade para ajudar essas pessoas, porque isso é que ele está dizendo aqui no texto, que os bodes não têm essa atitude. Pelo contrário, eu vou ler os bodes agora. Posso ler os bodes? Os bodes agora, olha os bodes. O rei respondeu-lhe: dirá em verdade, vos afirmo que sempre que fizestes a um desses meus pequeninos, fizeste a mim. Verso 41. Então o rei dirá também aos que tiveram a sua esquerda, porque vai ser selecionado. As ovelhas vai para a direita e os bodes vai para a esquerda. Rapaz, agora entrou na minha mente até um negócio de política agora. Vamos lá. Verso 41. Então o rei dirá também aos que tiverem à esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque eu tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de vestir, tive sede e não me deste de beber, fui forasteiro e não me hospedaste, estava nu e não me deste de vestir, achando-me enfermo, não fosse me visitar. E eles lhe perguntaram: Senhor, quando foi que essas coisas aconteceram? Que tu teve fome, que tu teve sede, que foi forasteiro, enfermo, preso, e nós não te assistimos? Então lhe direi abertamente, responderei: digo-vos que sempre o deixasse de fazer a um dos meus pequeninos, a mim também deixaram de fazer. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Aí ele faz uma distinção entre o justo e o ímpio. Então, o bode é ímpio e a ovelha é justa, porque a ovelha ouve a voz do pastor, e o sangue do pastor, ele faz o que? Ele justifica, sendo justificado pelo sangue. Temos paz com Deus. Então, o ímpio, as atitudes do bode são atitudes de ímpio, não ajuda ninguém, não assiste ninguém. Eles falam assim: a vida é minha, eu faço o que eu quiser, e esse daí que vai falar, e que não sei o quê. Agora a ovelha não, a ovelha tem compaixão. A ovelha, ela ouve, a ovelha obedece, a ovelha gosta de estar no aprisco, a ovelha gosta de dar assistência, a ovelha gosta de visitar, a ovelha gosta de aquilo que é bom para ele quer também que seja bom para o irmão dele. Então temos essas características. Eu pergunto para você: você conhece alguém que é ovelha e também conhece alguém que é bode? Então eu posso fazer essa pergunta: se você conhece alguém dentro disso que nós falamos, ajuda ele, ora por ele, e se possível for, exorta, porque pessoas assim têm que ser exortadas. Tem que ser uma palavra temperada debaixo de muito azeite, para convencer essas pessoas a entenderem que atitudes de bode não vai levar para o céu. Aqui foi falado que vai para o inferno, então tem que tomar muito cuidado. Então aí também é um meio de juízo. De juízo, o texto fala de juízo. Tá vendo, irmão? Então, vamos melhorar sempre, né? Colocar isso em prática, porque também corre o risco de não entrar no céu. É isso que é sério, né? O texto é sério. É uma forma de juízo. Muitos estão pensando em outra forma de juízo, mas aqui tem uma forma explícita de juízo, exatamente por não ter um bom comportamento. Exatamente. Em relação a... quadrada a ovelha, né?
Entendeu, gente? Então, longe de nós o bode. Diga assim, tô fora, não sou bode não. Bode? Tô fora. As características do bode é terrível. Tô fora. Nós é ovelha, irmão, continuaremos sendo obediente, manso, dócil. Sim. Mansa, dócil, obediente. Anda em conjunto. Ouve a voz do pastor. Gosta de andar em conjunto com os demais irmãos. Gosta de estar no aprisco. Gosta de dar assistência. Gosta. Entendeu? Gosta, o bem que ele quer para ele quer para o próximo. Ele ama a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo. É o amor. Então são essas ações e essas atitudes. Nós queremos aqui concluir essa palavra, essa reflexão, dizer para você, e nós temos que às vezes nos rever os nossos próprios conceitos. Nós estamos trabalhando, nós estamos pendendo mais para o lado do bode ou pendendo mais para o lado da ovelha. Oxalá que nós possamos estar sempre como ovelhas, tá bom? Ovelhas é diferente de cabra. Ovelha é diferente de bode, ovelha é diferente de cabrita, ovelha é diferente. Agora, dentro de um aprisco, né, falando nessa linguagem figurada, se tiver também o lobo, aí complica mais ainda, porque às vezes o pastor é um lobo vai cuidar de ovelha, vai cuidar de bode, vai virar uma bagunça só. Vira uma bagunça, ninguém quer saber de ninguém. Por que se reúne no culto? Que culto é esse? Está celebrando a quem? Não tem ordem, não tem decência, é uma bagunça generalizada. Então nós temos que tomar esse cuidado. Tá bom, meus amados? Deus abençoe os irmãos. Olha o nome dos irmãos para a gente dar um... Irmão, Deus abençoe vocês, tá? Obrigado por estar conosco até agora. Segunda-feira. As nossas lives vai ser na segunda e sexta-feira, tá? Aí os irmãos nos ajudem participando, tá? E compartilhando. Você que fez isso, eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Deus abençoe os irmãos. Eu vou citar o nome aqui, pastor. Deixa eu aqui citar o nome dos irmãos. William Ferreira, Deus abençoe. Deus abençoe, William. Jéssica Fernandes. Deus abençoe. A Jandira Melo. Deus abençoe. A Sara Tavares. Deus abençoe. Irmã Sara, beijo. Daniel Martins. Deus abençoe. Elisângela Ferreira dos Santos. Deus abençoe. Quem mais? Maurício Brito. Deus abençoe. Luana Reis. Deus abençoe. Nayara Santos, minha esposa. Deus abençoe. Antônio Carlos. Deus abençoe. Edna Santos. Deus abençoe. É isso aí. É isso aí, irmão. Deus abençoe vocês, tá? Que ficaram com a gente. Segunda-feira tem mais live. A gente vai fazer, vai programar essa live. Já amanhã já programo ela para segunda-feira. Segunda-feira vou mandar no WhatsApp. Vou marcar todo mundo, tá? E você não. E as pessoas que assistem, elas não estão perdendo tempo. Não, claro que não. Elas estão sendo o quê? Edificadas pela palavra de Deus. Tá certo? Eles não estão perdendo tempo, estão sendo edificados e vocês vão nos ajudar a ajudar outras pessoas, porque a finalidade desta live, desse ministério, é socorrer, é levantar as pessoas que estão caídas e ganhar almas para o reino do Senhor Jesus Cristo. A nossa visão é alma, porque alma vale mais do que coisas, tá certo? Essa é a nossa visão. Deus abençoe todos vocês em nome do Senhor Jesus. Eu não sei se olho para cá, eu não sei se olho para lá. Deus abençoe, Deus abençoe. Irmão, deixa eu reforçar algo aqui. Irmão, sábado, amanhã, à noite, a gente vai estar fazendo visitas. Caso você que conheça alguém que precisa de uma visita, me chama lá no mensagem do Facebook mesmo. Eu passo meu contato para você lá e você pode dar esse acesso para nós visitar essa pessoa que precisa de uma oração. Independente de quaisquer que seja o ministério. É claro que a nossa prioridade é visitar pessoas não crentes e pessoas que estão afastadas. Mas de repente, se alguém está precisando de uma unção com óleo, a gente vai lá unge a pessoa que está enferma, a gente vai lá e ora. Sabe por quê, irmãos? Tem muitas pessoas que estão esquecidas, muitas ovelhas que estão esquecidas, e nós queremos fazer esse trabalho. Eu sempre o fiz, tá bom? E agora nós estamos voltando com tudo, com esse trabalho de visita, de culto nos lares, a fim de ajudar as pessoas, propagar o Evangelho. Então, se você tem alguém em mente, tá? Que precisa, você me chama no mensagem, aí no do pastor também, tá? Se tiver, chama o pastor, deixa o contato, a gente vai fazer esse trabalho, que é em prol do reino de Deus, tá bom? Amanhã é sábado, domingo nós temos culto aqui na rua Josafá Balbino dos Santos, número 4, do lado da padaria do Jaca. Se você não tem nenhum ministério, se você está sem igreja e está nos assistindo e é da região, quiser cultuar conosco no domingo, você é o nosso convidado especial.
tá bom? É isso aí, bênção de Deus. 8 horas da manhã tem consagração. Você que quer consagrar sua vida, já tem o endereço, marca aí, Rua Josafá Balbino dos Santos, número 4, Bolsa 9, Cubatão, São Paulo. Ministério Palavra de Vida. Salmo de número 18. O Senhor, eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, é a minha cidade, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem confio. Ele é o meu escudo, a minha força, a minha salvação, o meu baluarte. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de todo louvor, e serei salvo dos meus inimigos. Deus abençoe você, Pai, no nome de Jesus. Colocamos todos esses irmãos, essas irmãs na tua presença, na tua mão, rogando, ó Deus querido, que eles sejam porta-voz do Evangelho, porque, Senhor, o Evangelho é poderoso, Senhor, e o Senhor também é poderoso para fazer muito mais do que eles pedem, e muito mais do que eles pensam. Deixa uma palavra profética para eles, em nome de Jesus. Romanos 8,18, as aflições do tempo presente não vão se comparar com a glória de Deus que ainda de ser revelada nas suas vidas, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus, amém? Deus abençoe, irmãos, ficam com Deus até segunda-feira, se Deus assim permitir. Shalom!